Olá, amados irmãos da Igreja da Cremação. A nossa saudação a todos vocês é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que pela sua graça e misericórdia, Ele nos conceda, através das Escrituras e desta breve reflexão, forças, fé e fortaleça nossos corações para crescermos na graça e no conhecimento do próprio Cristo. O nosso tema hoje é tipo de igrejas, que é o tema geral do Departamento Regional de Missões. E o nosso subtema hoje, igrejas que estão crescendo. Nosso texto, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 6. O esboço que iremos usar é uma sugestão do pastor e missionário Berfran Modesto. Ele é obreiro no campo missionário na cidade de Tomé-Açu. Pastor Berfran também é bacharel em teologia pelo Seminário Cristão Evangélico da Amazônia, Abaetetuba, e é um servo de Deus, um homem temente ao Senhor e que tem aceitado o desafio de ficar em Tomé-Açu, levando adiante a obra do Senhor naquele lugar. Então, a igreja cresce, ou a igreja que cresce, é aquela que desenvolve pelo menos 3 características do ministério que recebeu da parte de Deus. Façamos a leitura das Escrituras. 2 aos Coríntios, capítulo 4, os versos de 1 a 6. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Porque Deus diz: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Que Deus abençoe nossos corações para entendermos a palavra de Deus, ou a sua palavra. Igrejas que estão crescendo, 2 Coríntios 4, de 1 a 6. A igreja que cresce é aquela que desenvolve pelo menos 3 características do ministério que recebeu da parte de Deus. Primeira característica: a igreja deve desenvolver o ministério que recebeu de Deus. Ela deve desenvolver esse ministério. Esse ministério chamado Evangelho, ou proclamação da graça de Deus, a igreja não recebeu de homens, mas ela recebeu de Deus. A igreja é porta-voz da mensagem gloriosa do Evangelho. Ela é o recipiente dessa voz, dessa verdade. Ela deve anunciar essa verdade e viver essa verdade. Em primeiro lugar, esse evangelho é concedido pela misericórdia divina e não pelo mérito humano, de acordo com o versículo 1. Então, se nós pregamos o Evangelho, é porque fomos salvos para isso, fomos salvos para a glória de Deus.
E uma das formas que nós podemos glorificar a Deus, além de prestarmos cultos a Ele, é anunciando a sua verdade através da pregação e através do nosso bom testemunho. Em segundo lugar, esse evangelho fortalece o cristão para enfrentar o sofrimento. Paulo faz um apelo no verso 1, na parte B. Por isso não desfaleçamos. Por que não podemos desfalecer? Porque o evangelho não é nosso, e aquele que nos deu o evangelho, nos deu a missão, ele nos guiará e nos sustentará para que venhamos cumprir a missão. Não por nossos méritos, mas pelos méritos do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e consumando de forma assim a obra redentora na cruz, salvando a cada um de nós. Em terceiro lugar, esse evangelho nos capacita a sermos íntegros na pregação. O verso 2, Paulo fala que ele rejeita as coisas vergonhosas quando se torna um pregador. E ele não oculta verdades do evangelho usando astúcias ou estutícia humana, ou adulterando a palavra de Deus. Ou seja, a ideia de adulterar aqui era quando se tinha um mel, um vinho ou um leite, e aí você colocava água para desqualificar aquela boa qualidade daquele mel, daquele vinho, daquele leite. Então Paulo está nos exortando aqui, e ele mesmo está dizendo que ele é um tipo de pregador que não adultera a palavra, ou seja, ele prega a palavra genuína, como ela está nas Escrituras. Então, esse evangelho nos capacita a sermos íntegros na pregação. O cristão verdadeiro vive na luz. O cristão verdadeiro não usa truques para pregar a palavra. Não promete aquilo que Deus não prometeu. A segunda ideia geral é que a igreja deve desenvolver o seu ministério de forma bíblica. Podemos ver no verso 2, como já lido. O cristão verdadeiro não adultera a palavra para ganhar os ouvintes. É interessante que na homilética, você na pregação, você tenha uma boa homilia, você use de argumentos, mas nós não podemos adulterar a palavra, facilitar, tirar de dentro das Escrituras conceitos a respeito de pecado ou de coisas erradas que Deus tem colocado desde o princípio, e sobrepor a esses conceitos aquilo que nós achamos, ou que muitos estão pregando hoje. Eu acho isso, eu acho aquilo, adulterando, falsificando as verdades do Evangelho. Em segundo lugar, o cristão verdadeiro vive de forma transparente na presença de Deus e dos homens. Paulo fala que ele pregava o evangelho genuíno e vivia de maneira transparente diante dos homens. Ele tinha um bom testemunho diante dos homens. E também, como se isso não fosse suficiente, ele tinha um bom testemunho diante de Deus, através de quem, a gente não pode esconder nada. Tudo está patente aos olhos de Deus, a sua sabedoria e ao seu conhecimento. Ele sabe todas as coisas. Em terceiro lugar, o evangelho genuíno salva os que se arrependem e condena os que rejeitam a voz de Deus através da pregação. É o que Paulo fala no verso 4. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nós precisamos entender, como pregadores da palavra, que nós não estamos como pregadores, a nossa missão não é agradar os ouvintes. A nossa missão é pregar a palavra, é pregar todo o desígnio de Deus, é apresentar aquilo que o Evangelho nos foi apresentado, ou que Deus colocou e revelou ao nosso coração.
e não aquilo que achamos para agradar alguém, para ganharmos ibope, mas sim pregarmos para a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, a igreja deve desenvolver o seu ministério sem desanimar com os resultados. O verso 1, a parte B, e também o verso 4 e o verso 5. Nós podemos ver no verso 4 que o diabo interfere na mente dos ouvintes. Às vezes você prega, você ensina e a pessoa não atina para aquilo que você está pregando, que você está ensinando. E às vezes a pessoa também perde o interesse. Via de regra, você dá uma Bíblia, dá uma porção bíblica e na semana seguinte, no dia seguinte, você pergunta para a pessoa, ela não sabe, ela não leu. Então vem toda essa indisposição. Mas o verso 4 diz que o diabo ele interfere, né? Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A segunda coisa que vemos aqui é que o diabo ataca os incrédulos com a cegueira espiritual. Primeiro, ele interfere na mente dos ouvintes e ele ataca os ouvintes com a cegueira espiritual. Paulo vai mais além na sua carta aos Efésios, no capítulo 2. Ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida, né? E no verso 8 do capítulo 2, ele diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de vós ou de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A terceira coisa é que não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Deus. E esse Deus, ele faz milagres através da pregação. Nós podemos ver no verso 4 e verso 5 que assim como o Deus desse século cega a mente dos incrédulos, nós podemos ver que o Deus que criou todas as coisas, o nosso Deus Salvador, ele ilumina também os nossos corações, para que venhamos entender a sua palavra e fazer a sua vontade. Se não, vejamos o que diz o verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento, da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Então podemos concluir que a Igreja de Jesus Cristo deve crescer a cada dia, mas esse crescimento sempre deve ser de acordo com a vontade de Deus e jamais deve acontecer de outra forma. Então, podemos dizer, nessa passagem bíblica, que a Igreja cresce de forma que agrada a Deus quando, em primeiro lugar, a Igreja entende que o ministério que deve desenvolver através da pregação foi dado por Deus e que é desenvolvido dentro da vontade do próprio Deus. Segundo, quando a igreja desenvolve o ministério que recebeu de Deus de forma bíblica, de modo que agrade a Deus e pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Terceiro e último, quando a igreja desenvolve o seu ministério sem desanimar em face às adversidades, seja ela qual for essa dificuldade, mas a igreja insta em pregar, seja oportuno, seja não oportuno, essa igreja cresce, porque quem dá o crescimento é Deus, e a sua palavra não pode voltar vazia, e a sua palavra é infalível. Que através da palavra de Deus, o próprio Deus, através de sua palavra e no Espírito Santo, ilumine nossos corações, para que venhamos anunciar o Evangelho. E assim nós vamos ser aquela igreja que desenvolve o ministério que recebeu de Deus e uma igreja que está crescendo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe até que Ele venha.
Amém.